Olá, somos alunos da Universidade de Caxias do Sul, Campus Vale do Caí. Na cadeira de Direito Ambiental, nós vamos abordar o livro Revolução dos Bichos. Mas, em primeiro momento, vamos compreender o que é o direito ambiental e o que ele abrange. Bom, o direito ambiental ele não está preocupado apenas com o ambiente natural, a condição física da terra, do ar ou da água. Ele abrange o ambiente humano, saúde, condições sociais reproduzidas pelo homem que afetam o lugar dos seres humanos na terra. Compreendendo isso, nós podemos apontar alguns pontos sobre o livro. Bom, este livro ele foi publicado em 1945. Apesar de todo este tempo, ele ainda se encontra muito atual para nós. Alguns pontos, então, deste livro. A revolução ali começa a partir da iniciativa de um único animal, onde ele constata algumas coisas que ele vem achando inapropriadas, onde ele vem achando que os animais todos estão sendo prejudicados. Alguns pontos ali que ele aborda. Ele aborda que aqueles animais, eles vivem sem dignidade, sem conforto nenhum, eles estão em situação de miséria, pois eles só comem o que é necessário para sobreviverem. Bom, esses animais, então, eles começam a apontar essas condições do ambiente onde eles vivem. E fazendo isso, então, a partir de uma ambição de um único animal, pois ele está vendo ali um ambiente muito favorável, um ambiente fértil, um ambiente rico, eles começam a entender, então, essa ideia da revolução, a ideia de começar a tomar a frente de tudo isso. E para conversar mais sobre o livro e apontar mais alguns pontos sobre esta revolução, eu convido a nossa colega Graziele a fazer os seus apontamentos. Dando continuidade à fala da colega, eu pude perceber ao analisar o presente capítulo que a abordagem utilizada no livro nos remete para os dias atuais, pois um dos pontos principais do enredo trata da ambição do ser humano em relação ao meio ambiente e aos seres que habitam nele, pois o homem somente importa-se com o que lhe proporciona mais vantagens, ignorando seus vícios em prol do seu benefício. Ainda cabe ressaltar que, apesar da história ser narrada por animais, ela nos transmite a mensagem de que nunca é tarde demais para revermos os nossos hábitos. Devemos deixar de lado as nossas diferenças e unirmos as nossas forças em prol de algo maior. Sem mais delongas, passo a palavra para minha colega Camila. Dando então continuidade à fala da colega Grazi, o livro apresenta um discurso impressionante do velho major, que é um javali, onde no momento desse discurso ele abre os olhos dos animais da fazenda para a incompetência do proprietário, o Sr. Jones, que é um fazendeiro que vive constantemente bêbado. E no momento do discurso ele classifica os humanos como exploradores que precisam ser expulsos por uma revolução. Mas ele também diverte sobre o risco de se tornar igual aos humanos, quando ele fala a seguinte frase: todos os animais são iguais, independentemente de sua força ou inteligência. Quando o velho major morre logo após o discurso, os animais aproveitam a oportunidade para expulsar o fazendeiro Jones da fazenda, sob a liderança dos porcos Napoleão e Bola de Neve. No começo, todos os animais governam juntos e tudo fica melhor. Eles trabalham duro porque trabalham para si próprios e são solidários uns com os outros. A partir deste momento, são criados os 7 mandamentos, que seriam uma tradução dos princípios do animalismo, que são eles: 1. O que quer que ande em 2 pernas é inimigo. 2. O que quer que ande sobre 4 pernas ou que tenha asas é um amigo. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal deve dormir em uma cama. 5. Nenhum animal deve beber álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. A partir da página 31, o livro narra como os bichos estavam lidando com a administração da fazenda, agora que os humanos já não se faziam mais presentes. Os porcos aparecem como líderes, que apenas gerenciavam e supervisionavam os outros animais, e traziam maneiras de contornar as dificuldades enfrentadas pelos bichos. Já os cavalos conheciam cada centímetro do campo e entendiam muito mais sobre arar e ceifar a terra que os humanos. Todos os animais, com exceção dos porcos, exerciam tarefas árduas, o dia inteiro debaixo do sol, se esforçando para colher o feno. Os animais, inclusive, conseguiram concluir a colheita do feno em tempo inferior ao que os humanos normalmente levariam, demonstrando, assim, as suas habilidades.
O trabalho na fazenda, exercido exclusivamente pelos animais, funcionava de uma maneira perfeita. Apesar de algumas dificuldades enfrentadas, os animais viviam felizes como nunca, visto que todo o alimento era produzido por eles e exclusivamente para eles, não havendo nenhum parasita que se aproveitasse do trabalho dos bichos. Ainda assim, eles tinham tempo suficiente para descansar. Ainda é importante observar que todos os animais trabalhavam de acordo com as suas capacidades. A única que desaparecia quando era chamada para algum serviço era a gata mole. Os animais realizavam inclusive assembleias gerais, que ficaram conhecidas como a reunião, onde planejavam o trabalho da próxima semana e debatiam outras questões trazidas. As resoluções para estas questões sempre eram apresentadas pelos porcos. Havia, inclusive, debates acerca da idade correta para a aposentadoria de cada classe de animais. Ainda foram formados diversos comitês dos animais, como o Comitê de Produção de Ovos para as galinhas, a Liga dos Rabos Limpos para as vacas, entre diversos outros, que por fim não tiveram muito sucesso. Além disso, os animais inclusive começaram a aprender a ler e escrever. Assim, essa parte do livro narra como a fazenda estava se desenvolvendo sob o domínio e a administração exclusiva dos animais, principalmente liderados pelos porcos. Continuando o relato da história do livro, né? O mistério do leite foi esclarecido, né? Anteriormente, durante uma passagem do livro, foi colocado que tinha desaparecido o leite ordenhado das vacas. E foi colocado, né, foi explicado que o leite era colocado no pirê dos porcos. Durante a colheita das maçãs também os animais pensaram que isso seria distribuído igualmente entre todos, mas descobriram que estavam reservados para o consumo dos porcos. Berro informou que não se tratava de egoísmo ou um privilégio dos porcos, mas era uma questão de necessidade para manter o trabalho pensante deles. Inclusive até eles foram bem espertos, que eles ameaçaram os demais animais, dizendo que caso o trabalho pensante deles falhasse, o Sr. Jones poderia voltar e reconquistar a fazenda. Depois deles falarem isso aí, os animais todos nada falaram, se calaram. Sr. Jones, por sua vez, passou a maior parte do tempo sentado perto do barril do leão vermelho, se lamentando para todos. Vizinhos próximos à fazenda dos animais estavam até muito assustados com a revolução da fazenda dos animais, né? Enfim, temendo que pudessem sofrer também algum tipo de invasão. No começo de outubro, durante a colheita do milho, Jones, seus homens e alguns trabalhadores das fazendas vizinhas se organizaram e foram buscar reconquistar a propriedade perdida para os animais. Os animais até, inclusive, já esperavam esse ataque, digamos, deles, né, há algum tempo e já haviam se preparado. Assim que eles começaram a adentrar a fazenda, os primeiros a atacar foram os pombos e os gansos. O segundo ataque foi por conta de Muriel, Benjamin e todas as ovelhas, mas logo eles foram espalhados pelos homens. Com o aviso de Bola de Neve, né, isso até era uma estratégia agora que eles planejaram, todos os animais se viraram e fugiram. E os homens com isso comemoraram, né? Acharam que tinham vencido, né, a batalha. Mas quando os homens estavam no meio do pátio, os 3 cavalos, as 3 vacas e o resto dos porcos atacaram os homens. Bola de Neve foi direto contra Jones. Jones atirou contra suas costas, uma ovelha caiu morta. Golias acertou com um golpe um jovem da fazenda vizinha, bem no crânio, caindo na cama, na lama, sem vida. Vendo isto, os demais homens fugiram. Os animais se vingaram de sua própria maneira. A invasão terminou após 5 minutos. Golias estava arrependido de matar o jovem, mas Bola de Neve tratou de confortar o amigo, dizendo: guerra é guerra, ser humano bom é ser humano morto. Agora nós vamos seguir para a próxima colega aí. Seguindo o raciocínio aí do colega, então, né? A partir do momento que os animais vencem aí essa revolução, né? A partir daí surgem novos problemas, né? Que é entre eles mesmos as decisões.
em princípio, ficam como dois líderes ali, o Bola de Neve e o Napoleão, e eles entre si começam a ter divergências. E o princípio, a maior divergência era a respeito do moinho, né? Se seria construído o moinho ou não. Então foi combinado que seria feita uma eleição, né? Para decidir isso. E no dia da eleição, vendo que perderia a eleição, Napoleão aí apela para a força, né? Para o uso da força através dos cães. E então, vindo a matar o Bola de Neve e tomando o poder, vamos dizer assim, né? Ficando com o poder da, do, do meio ali dos animais. Eles até em certo momento ficam chateados, mas depois não tem reação alguma, né? Com o tempo, o próprio Napoleão diz que vai construir um moinho. Então, aí fica claro que a ideia desde o início não era ter o moinho ou não, e sim ter o poder, né? Fica bem claro aí quando Napoleão decide que vai fazer o moinho, depois de tudo que aconteceu, que tudo era uma questão de poder. Napoleão, acompanhado pelos cães, encontrava-se agora na parte mais alta do local, onde o major já havia parado para fazer o seu discurso. Ele anunciou que a partir de agora as reuniões de domingo de manhã não seriam mais realizadas. No futuro, todas as questões relacionadas com o funcionamento da exploração seriam resolvidas por um comitê especial de suínos. Após a expulsão de Bola de Neve da fazenda, Napoleão acabou construindo um moinho de vento, pensado por Bola de Neve. Na página 61, Napoleão argumenta que os animais deveriam adquirir armas de fogo e treinar tiro. Segundo Bola de Neve, eles deveriam enviar mais pombos-correio e promover a revolução entre os animais das outras fazendas. Um dos animais argumentou que, se não conseguissem se defender, seriam conquistados. Os animais ouviram primeiro Napoleão, depois Bola de Neve, e não conseguiram decidir qual era o melhor. Bola de Neve fez um apelo em nome do moinho de vento. Ele pintou um quadro de como seria a fazenda dos animais quando o trabalho sórdido fosse tirado das costas deles. A eletricidade, disse ele, poderia alimentar máquinas debulhadoras, arados, grades, rolos, colheitadeiras. Bola de Neve corria pelo longo pasto que levava à estrada. Ele corria como só um porco consegue correr, mas os cães estavam se aproximando. Um deles quase mordeu o rabo de Bola de Neve e ele se esquivou bem a tempo. Ele deu um último suspiro e, com alguns centímetros de sobra, escapou.